Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos ler de 1 a 13. 2 Samuel, capítulo 9, de 1 a 13. Logo depois da leitura, então, eu convido o Ministério de Louvor para estar cantando uma música. O tema da mensagem desta noite: Ele está escrevendo. Ok? Ele está escrevendo. Quem está escrevendo? Deus. É Ele que está escrevendo. Ok? No hebraico. Né? 2 Samuel, capítulo 9, de 1 a 13. É no hebraico ou no aramaico? No aramaico. Fica essa dúvida. 2 Samuel 9, de 1 a 13, diz assim: Disse Davi, meus irmãos, olha, quando eu chegar lá no céu, é óbvio, o primeiro que eu quero ver é Jesus. Né? Vou perguntar para ele assim: ô Senhor, o Senhor foi firme e forte mesmo para me aguentar, hein? Né? Logo após eu vou perguntar para ele assim: onde é que está Davi? Né? Onde Davi está? Né? Depois de Jesus, eu quero ver Davi. Né? Sou fã de Davi. Já estudei inúmeras vezes sobre a vida de Davi. Estou estudando de novo sobre a vida de Davi. Davi me inspira, meus irmãos. 2 Samuel capítulo 9, de 1 a 13, diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele e por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele? Então Ziba respondeu ao rei. Olha a resposta de Ziba: Ainda o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. O rei perguntou: E onde está? Perguntou-lhe o rei, e Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre em minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto o meu senhor ao rei mandar ao teu servo, assim o fará.
Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os céus. Pai querido, Pai amado, Sua palavra foi lida, Sua palavra é inspirada, Pai querido, que essa noite, ó Senhor, o Senhor possa falar nos nossos corações. Nós te agradecemos, ó Pai, pela nossa irmã Abigail, que domingo nessa hora nós estávamos orando por ela, ó Deus, porque ela tinha se acidentado. E hoje ela está aqui para a tua honra e para a tua glória. Queremos te pedir também, ó Deus, pela Vitorinha, Senhor, que nesse momento já deve ter terminado a sua prova, mas que o Senhor abençoe a vida daquela jovenzinha. Tão jovenzinha, Pai, e já tem enfrentado grandes problemas, mas o Senhor, Pai, estará com a tua serva em todos os momentos. Também te pedimos pela Duda da mesma forma, que ela possa ter tido êxito, Pai, nestas provas. Abençoe, Pai, também a tua serva, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. As pessoas estão de máscara, às vezes eu não reconheço por causa disso. Bom, aqui está todos em casa, né? Mas atrás do nosso irmão Donizete tem uma moça ali, né? É a primeira vez? É a segunda. É a segunda vez. Como você se chama? Márcia. Márcia. Alguém te convidou? Não. Veio sozinha? Que bacana. Já é evangélica? Sim. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Voltando para casa, voltando para os seus, manda a nossa saudação. Deus abençoe. Muito bom tê-la conosco, Márcia. Ministério de Louvor, vem a palavra. O que mais importuna muitas vezes os nossos corações é alguém que é ingrato. Eu acho que você, em algum momento da sua vida, você já se lidou com a ingratidão. Pessoas ingratas, né? E como é difícil se lidar com pessoas ingratas. Ingratidão é algo que machuca os nossos corações, desde as pessoas mais experientes, como não, a ingratidão é algo que machuca os nossos corações. Certa vez, meus irmãos, eu recentemente tinha passado pelo concílio, né? E o pastor que me preparou falou assim: olha, tem um rapaz que vai passar pelo concílio, ele vai ser pastor, ele vai ligar para sua casa, ele vai falar com você, de que forma que você estudou, como foi a forma que você respondeu as perguntas, e eu quero que ele converse com você, ele vai ligar para você. Bom, não demorou muito, esse rapaz ligou para mim, né? E eu então conversei com ele, mostrei para ele como que deveria estudar, como ele deveria fazer. Fui no concílio dele, né? Fui um dos examinadores dele. E ele falou para mim, prometeu um monte de coisa, disse que eu fui muito importante na vida dele, falou para a família dele, falou para todo mundo, né? E um dia eu cheguei num lugar e ele já estava ali formado, e quando eu adentrei, ele me viu, né? E fez de conta que nem me reconhecia. O ser humano é desse jeito. Quando ele precisa de nós, ele, se for possível, ele se humilha, se for possível, ele faz o que ele puder fazer para alcançar os nossos benefícios. Mas quando ele consegue o seu objetivo, muitas vezes ele esquece de nós. E quando nós somos ingratos com as pessoas, imagine com Deus. E se nós muitas vezes não sabemos trabalhar com a ingratidão, imagine como não fica o coração do Senhor diante da ingratidão do seu povo. Mas o nosso Deus, ele é tomado pela misericórdia, pela graça, e é por isso mesmo que nós estamos aqui, pela bondade do nosso Deus. Se Deus fosse de fato agir conosco,
né, da forma que nós agimos com ele, certamente nós não estaríamos mais aqui. E a visão que eu faço desse texto é que Davi estava sentado no seu trono. Davi estava no apogeu, Davi estava no ápice do seu reinado. Davi já tinha vencido muitas batalhas, Davi já havia vencido muitas guerras. E Davi então, assentado ali no seu trono, na sua cadeira, rodeado de toda a glória que ele podia ter, ele se lembra de quem o levou até ali. Ele começa a lembrar, fazer um raciocínio naquele momento, de quem foi que ajudou ele a chegar até aquele reinado. Quem ajudou ele a ser um rei de fato. E ele começa a lembrar de quem? Ele começa a lembrar de Jonatas. Ele começa a lembrar de Saul. Saul até então queria matá-lo. Intentou contra a sua vida diversas vezes. Mas Jonatas não. Jonatas, ele acreditava que Davi era um ungido de Deus. E que Davi mais cedo ou mais tarde iria reinar em Israel. A ponto que Davi, em algum momento, Jonatas disse para Davi: eu sei que você é ungido do Senhor, eu sei que Deus te escolheu. Davi vira para ele e diz assim: olha, mas você deveria assumir o reinado. Você é filho do rei Saul. Mas Jonatas disse: mas você não tem culpa nenhuma. E você é ungido de Deus. Então, Davi sentado ali no seu trono, diante ali do seu reino, o que ele faz? E teria alguma diferença se ele não fizesse isso? Talvez para ele sim, mas não faria nenhuma diferença ali para a comunidade judaica o que ele fez. Ele chama Ziba e ele pergunta para este homem, que era um verdadeiro ladrão, um verdadeiro rato, esse tal de Ziba. E ele pergunta para Ziba assim: há alguém ainda da casa de Jonatas que eu possa usar de graça, de misericórdia, de bondade? Porque na guerra tinha morrido tanto Jonatas como Saul. E ele então, lembrando dos seus momentos mais inóspitos da sua vida, dos momentos mais fragilizados da sua vida, os momentos mais difíceis da sua vida, ele quer agir com bondade, ele quer agir com misericórdia. Por isso que esse homem Davi é um homem chamado segundo o coração de Deus. Porque havia uma bondade muito grande, e ele mesmo disse certa vez na palavra do Senhor, está escrito em Salmos, que a misericórdia do Senhor é maior do que o seu amor. E ele ele pergunta para Ziba: Ziba, ainda existe alguém da casa de Jonatas, da casa de Saul, que eu possa usar de benevolência, que eu possa usar de misericórdia? Ainda existe alguém? Ziba então ele diz: olha, existe sim, rei. Existe Mefibosete, porém aleijado de ambos os pés. Por que Mefibosete ele era aleijado? Assim que o povo de Israel, eles saíram no combate contra os filisteus, na volta os filisteus então eles contra-atacaram o povo hebreu. E com isso a história diz que quando Mefibosete ele foi correr com a sua ama, ele cai então, uma criança quase que recém-nascida, cai nas pedras e ali ele fica aleijado de ambos os pés. Essa é a história de Mefibosete, né? Na hora da guerra, na hora que os filisteus então foram guerrear no acampamento, ele cai das mãos ali da pessoa que cuidava dele
E daquela forma ele fica aleijado de ambos os pés. E qual foi então a resposta que deu então Ziba para o rei? Sim, rei, tem alguém sim. Ele se chama Mefibosete, mora em Lodebar, porém aleijado dos 2 pés. Em nenhum momento o rei Davi perguntou se ele era aleijado ou se ele não era aleijado. Em nenhum momento o rei perguntou das suas dificuldades ou até mesmo onde ele morava. O que o rei perguntou é se tinha alguém que ele poderia usar de bondade, alguém que ele poderia usar de misericórdia. Quando, meus irmãos, o rei então ouve falar que aquele homem morava em Lodebar. Quem morava em Lodebar? Lodebar era um lugar onde havia muitos mendigos. Lodebar era um lugar onde vivia as pessoas de baixa renda. Lodebar era um lugar, meus irmãos, que moravam ali os viciados. Lodebar era um lugar onde moravam as prostitutas. O pior lugar, meus irmãos, ali de Jerusalém se chamava Lodebar. Ninguém gostaria de morar em Lodebar. Ninguém passava por Lodebar à noite e nem de dia, porque Lodebar era um lugar horrível. E quando o rei soube que ele morava em Lodebar, eu fico imaginando o que passou no coração do rei, as perguntas, as indagações que ele fez em Lodebar. Mas era justamente em Lodebar que morava Mefibosete. Então o rei, naquele momento, ele pediu para Ziba: vá buscá-lo. Eu quero ver. Eu quero conhecer. E eu fico imaginando, meus irmãos, quando chega ali a carruagem do rei, quando ela chega em Lodebar. Os brasões daquela carruagem, as iniciais do nome do rei, chegando ali para buscar Mefibosete. Tenho para mim, meus irmãos, que quando a carruagem do rei chega ali, eu acho que todo mundo começa a correr, porque para alguém ia sobrar alguma coisa. Pode ter certeza que as pessoas se assustaram quando chega a carruagem do rei ali. Mesmo porque não era um lugar onde a carruagem do rei percorria e nem andava. Mas era justamente ali que o rei mandou que a sua carruagem, que seus súditos fossem naquele lugar. O tema da mensagem desta noite: Ele está escrevendo. O que Deus está escrevendo, o que homem nenhum imagina. O que Deus está escrevendo é algo que nós não sabemos, é algo que homem nenhum imagina. E Deus estava escrevendo uma nova história para Mefibosete. E eu quero também nessa noite afirmar que Deus está escrevendo uma nova história para cada um de nós nesta noite. Tenha esta certeza: Senhor, o que o Senhor está escrevendo na minha vida, para a minha vida? Quais são os seus desejos para a minha vida? O que é que o Senhor está escrevendo? E ainda que muitas vezes nós imaginamos que o que o Senhor está escrevendo, talvez nós não estejamos de acordo, fique sabendo que Deus está escrevendo para as nossas vidas sempre o melhor. Ainda que muitas vezes nós não entendemos, o Senhor sempre estará escrevendo a nossa história, e o roteiro para a nossa história sempre será o melhor. E Deus estava escrevendo ali a história de Mefibosete. Onde ele iria imaginar que a carruagem do rei, que o rei Davi, que o poderoso rei Davi iria buscá-lo? Mas o nosso Deus não esquece de nós. Ainda que muitas vezes nós imaginamos que Deus esqueceu de mim,
Deus não esqueceu de nós. Deus não esquece de nós. Não importa onde você mora, não importa a situação que você se encontra, não importa as dívidas que você tem, não importa o que irá acontecer amanhã, o mês que vem, o ano que vem, o que Deus está escrevendo para a sua vida é o melhor. Que você possa ter esta certeza, que aquilo que o Senhor está escrevendo é o melhor. Só Ele conhece o nosso futuro, só Ele conhece as nossas vidas. O Senhor ainda continua no controle de todas as coisas, Ele ainda continua controlando todas as coisas. E que nós, como servos do Senhor, possamos ter esta certeza, que o Senhor está escrevendo uma nova história para as nossas vidas. Glória a Deus. Amém. E nós vemos então que quando aquela carruagem chega ali, e quando aquela carruagem ela pega Mefibosete, quando ele entra naquela carruagem, eu fico imaginando as indagações, as perguntas: para onde você está me levando? O que está acontecendo? Talvez ele já até tinha esquecido que ele era filho de um rei, que ele era herdeiro do reino. E quando aquele homem chega na presença do rei, o rei então afirma: é você? Pergunta para ele: é você, filho de Jonatas? É você, Mefibosete? Ele diz: sou eu. E ele pergunta para o rei, dizendo assim: quem sou eu para que o Senhor olhe para a minha vida? E quando eu vejo o retrato desse texto, eu vejo o retrato do que Deus fez comigo, eu vejo o retrato do que Deus fez conosco, com cada um de nós. Eu vejo Deus, meus irmãos, nos tirando do lamaçal do pecado. Eu vejo Deus nos tirando dos vícios. Eu vejo um Deus tirando das drogas. Eu vejo um Deus tirando da prostituição e trazendo para o seu reino. É desse jeito que eu consigo enxergar. Talvez nós não moremos aí numa comunidade, talvez nós não tenhamos a mesma dificuldade que tem Mefibosete, mas eu vejo um Deus tirando a gente do lixo para a sua maravilhosa luz. É desse jeito que eu consigo enxergar. E é por isso, meus irmãos, que nós vemos que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele não precisava lembrar daquele homem e nem levar a sua carruagem lá e nem fazer com que aquele homem fosse um dos seus filhos. Ele não precisava disso. E diz a palavra de Deus que Mefibosete comeu na sua mesa até o último dia de Davi. Esse para mim é um dos textos mais emocionantes da Bíblia, onde, meus irmãos, Jonatas ia imaginar que o seu filho ia morar em Lodebar e o rei Davi iria trazê-lo para morar no seu reino, no seu palácio. Dentro dessa mensagem também eu quero fazer com que você esteja refletindo. A vida é uma gangorra. Uma hora nós estamos lá em cima, uma hora nós temos de tudo, uma hora nós temos saúde, uma hora nós temos família, uma hora nós temos esposa, uma hora nós temos esposo, uma hora nós temos filhos, uma hora nós temos pai, uma hora nós temos mãe, e daqui a pouco nós não temos absolutamente nada. De uma hora para outra nós não temos nada. Mas a grande realidade, meus irmãos, que o texto nos ensina, que ainda que nós venhamos morar em Lodebar, que ainda que as dificuldades nos aperte, ainda que nós possamos ver na vida de Mefibosete um verdadeiro mendigo, o Senhor faz de nós um herdeiro do trono. Glória a Deus. O Senhor faz de nós um herdeiro do trono. Que você possa ter essa certeza nesta noite, que o Senhor está escrevendo a tua história. A ponto daquele homem dizer assim: rei, por que o Senhor está olhando para mim? Eu não sou digno de que o Senhor esteja olhando para mim dessa forma. Na cabeça dele, ele pensou: acho que ele vai me matar, ele está levando para exterminar. Porque a história diz que quando alguém assumia o reino, o que acontecia com seus familiares? Todos eram exterminados. Principalmente quando perdia-se uma batalha. Então, na cabeça
de Mefibosete, por que também ele foi morar em Lodebar? Porque ele tinha certeza que mais cedo ou mais tarde, se o rei, se a família do rei descobrisse, iria matar toda a sua geração. Mas não foi assim que Davi fez. Muito pelo contrário. Davi, nesse momento, ele reconhece que o trono deveria ser de Mefibosete. Mas quem o colocou ali foi o próprio Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, que restitui aquilo que nós perdemos um dia. Esse é o Deus que nós servimos, que não importa o lugar onde nós estejamos, não importa o quão escondido nós estivermos, mesmo assim, o Senhor lembra de nós, o Senhor não esquece de nós, e Ele está escrevendo as nossas vidas, o Senhor está escrevendo as nossas derrotas, mas muito mais, o Senhor está escrevendo as nossas histórias. E ali Davi faz uma promessa, que ele iria comer na mesa do rei. E em nenhum momento Davi então pergunta, olha, esse rapaz, ele é um aleijado? O Senhor, quando nos chama, Ele não pergunta para nós se você vai pecar, se você não vai pecar, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você não tem dificuldade ou não. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou, com todas as mazelas, com todas as dificuldades, Ele nos escolheu. E a palavra de Deus diz que Davi então agiu com amor, Davi agiu com bondade para com Mefibosete. Davi restituiu as terras que o próprio Ziba tinha roubado dele. Ziba, meus irmãos, tinha roubado as terras dele, estava com ele. Ziba tinha servos. E Ziba imaginou, olha, o rei, ele vai dar dinheiro, riquezas para mim, porque eu cuidei em algum momento de Mefibosete. Mentira, não cuidou coisa nenhuma. O rei descobriu que as terras que estavam sobre o poder de Ziba, essas terras eram de Mefibosete. E o que o rei disse? O que Davi disse para Ziba? Olha, você vai cuidar dele até os últimos dias da sua vida, e vai cuidar das terras dele até o último dia da sua vida. Então, quando Deus está escrevendo a nossa história, até mesmo aquilo que está em oculto aos olhos, aos nossos olhos, aquilo que está oculto nos olhos das pessoas, o Senhor está vendo. O Senhor está olhando. Portanto, se alguém algum dia foi ingrato com você, se houve alguma ingratidão, esquece isso. Você está vivo. Você tem saúde. Não fique olhando para as ingratidões do passado, daquilo que passou. Olha, fulano, você quer ver algo que acaba comigo? É quando você faz uma bondade para alguém e depois você está numa situação difícil, aí você fala assim, mas eu ajudei fulano, eu ajudei ciclano, um dia fulano precisou, e isso é do ser humano mesmo, nós somos assim. Mas aquele, meus irmãos, que há de nos gratificar, aquele que há de nos abençoar, aquele se chama o nosso Deus. Tudo que nós abrimos mão nesta terra aqui, o Senhor nos abençoa em tudo. Então, se alguém levou alguma coisa sua, se alguém levou alguma riqueza sua, se alguém levou algo de você, se alguém alguma vez, em algum momento te lubridiou, se alguém alguma vez te roubou, não esquenta a cabeça. Quem está olhando para nós é o nosso Senhor. Quem está escrevendo a nossa história é o próprio Deus. É Ele quem cuida de nós. É Ele que cuida das nossas vidas. É Ele que olha em oculto. É Ele, meus irmãos, que cuida de nós. O nosso cuidado vem do Senhor para as nossas vidas. É Ele que nos abençoa. Quem iria enxergar Mefibosete em Lodebar? Os homens não iriam enxergar, ninguém iria enxergar, mas Deus enxergou. Foi Ele quem enxergou, foi o próprio Deus quem viu. Portanto, que você possa ter esta certeza no seu coração,
ninguém me engana, ninguém me ludibria, ninguém me rouba, porque eu tenho um Deus que está vendo todas as coisas. Eu tenho um Deus que é justo, eu tenho um Deus que é digno. Muitas vezes nós temos o costume, quando nós usamos de bondade para as pessoas, nós queremos nos aparecer, queremos mostrar que nós agimos com bondade. Como servos do Senhor, que nós possamos a cada dia crer que quem irá nos recompensar, quem irá nos abençoar, é o nosso Deus. Que toda ingratidão caia por terra. E que nós possamos louvar e agradecer o nosso Deus, porque Ele sim é um Deus maravilhoso, que cuida de nós, que escreve a nossa história e que nos abençoa. Amém. Nesta noite nós possamos, assim como Davi, nós possamos olhar para o passado. E se alguém um dia te ajudou, que você possa ligar e agradecer. Olha, eu te agradeço por aquela palavra que você me disse aquele dia. Eu te agradeço porque se hoje eu estou firme no caminho do Senhor, foi por causa da sua vida. Eu agradeço por você. Manda uma mensagem para aquela pessoa que um dia fez algo tão importante na sua vida e talvez você tenha esquecido. Lembre dele. Como é importante, meus irmãos, quando nós temos um coração grato. Como é importante quando nós temos gratidão nos nossos corações. O Senhor se alegra disso. Mas se tem algo que o Senhor não se alegra, é quando nós temos um coração ingrato diante dele. Que nós possamos ser gratos pelos benefícios que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. E é por isso que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque nem mesmo nos momentos de glória ele esquecia daquela pessoa que um dia o ajudou, que um dia deu a mão, e que nós, como servos do Senhor, possamos ser gratos, sempre gratos, pelos benefícios que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Feche seus olhos nesse momento. Nós te louvamos, Senhor. Porque mesmo, ó Pai, muitas vezes recebendo ingratidão das pessoas, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido um Deus bondoso. Eu não sei qual tem sido a sua dificuldade, eu não sei qual tem sido o seu problema, qual tem sido a sua tristeza. A minha oração nessa noite é que o Senhor está escrevendo uma nova história. E que você possa estar escrevendo uma nova história também. Que a tristeza do passado fique no passado. Que as mágoas do passado fiquem no passado. Que os males do passado fiquem no passado. Eu quero fazer um apelo nesse momento para você. Se você deseja esquecer algo, se você deseja caminhar novamente, se você nessa noite deseja que o Senhor esteja consolando o seu coração, confortando o seu coração, a ponto que você possa ter a certeza que o Senhor está escrevendo uma nova história, por favor, fique de pé. Eu já estou de pé aqui. Quero orar por você. O que ficou no passado, ficou. O que está lá no passado, fique no passado. Que o Senhor possa começar a agir na sua vida a partir de hoje. É Ele que escreve a nossa história, meus queridos. É isso. Eu sei que muitas vezes nós ficamos apegados às tristezas do passado, às coisas do passado, mas Ele está escrevendo uma nova história. Eu creio nisso. E eu creio que você há de ser abençoado por essa nova história que o Senhor está escrevendo na sua vida. Há mais alguém? Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, irmãos estão de pé aqui nesta noite, Pai.
crendo que o Senhor está escrevendo uma nova história. O Senhor possa abençoar cada irmão que está de pé. Que a partir desse momento, Senhor, o Senhor possa escrever uma nova história. Um novo plano, Pai. O desejo das nossas vidas. O Senhor fica feliz quando nós estamos felizes. O Senhor não fica feliz quando os teus servos estão tristes. Portanto, Pai querido, nesta noite, o Senhor possa estar escrevendo uma nova história, uma nova vida diante do Senhor. Esses irmãos que estão de pé nesta noite possam se fortalecer no Senhor. E assim como Mefibosete disse para Davi: olha, eu não mereço estar aqui. Nós também não merecemos. Mas se estamos aqui, é porque o Senhor permite. Que de nós possa sair toda a mágoa, tudo que não te agrada, Pai querido. E temos a certeza que o Senhor vai começar a agir na nossa vida como o Senhor nunca agiu. Isso não é uma falácia. Isso não são palavras ao vento. Mas é o desejo do Senhor. O Senhor possa agir em cada vida nesta noite. Esses irmãos que estão de pé, como o Senhor nunca agiu. Em nome de Jesus. Amém. Sentados, meus irmãos. Nesse momento,